Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste dia 2 de julho de 2025, quarta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve aqui no Fanático Vascaíno e vamos juntos crescer, porque a bola vai voltar a rolar. Sábado tem amistoso lá em Natal. Coutinho é dúvida, vou explicar porque ele pode não jogar. Vou falar sobre a renovação dele, do Léo Jardim, da chegada do Thiago Mendes e também do zagueiro uruguaio Alan Saldívia, do Colo-Colo. Então vamos juntos? Vamos embora falar de vasta gama, que é a nossa paixão. Ontem na live, se você perdeu, vou fazer um resumão aqui do que aconteceu lá. Eu trouxe a informação de que o Vasco não negocia com o zagueiro Alan Saldívia. Ontem fiquei por mais de uma hora conversando com o dirigente do Vasco que me disse, olha, sempre há oferecimentos e tal, mas não é o nome. O Vasco, inclusive, não está focado em trazer zagueiro nesse momento, e sim um volante, um camisa 8 que pode ser o Thiago Mendes. Há uma negociação em curso, em andamento, o que vocês têm divulgado aí é o que está e tal, mas assim, não é a zaga a nossa prioridade. Com pouco recurso, o Vasco tem que ser muito assertivo. E segundo esse dirigente me disse, o Vasco está atrás de um volante, efetivamente, um camisa 8, né, um volante /meia, e também um atacante lado de campo. Ótimo, pô, legal, mas e aí? Não vai pintar um meia, um atacante reserva para o Verratti, um zagueiro? Só se tiver uma oportunidade de mercado. O Thiago Mendes, se realmente acertar, contrato de 2 anos e meio, é porque está livre no mercado. Então, um jogador livre é o que o Vasco busca, para não ter que indenizar nenhum clube, porque não há recursos para isso também. Bom, deixa eu falar sobre Thiago Mendes. Faltam detalhes ainda para ele acertar, não só o tempo de contrato, algumas cláusulas que estão sendo colocadas aí à mesa, algumas negociações para poder fechar esse jogador de 33 anos, que eu repito, falei ontem na live e repito aqui a minha visão. Acho que é um jogador que vem de uma liga com intensidade muito baixa. Ele jogou apenas 32 jogos em 2 anos. Nessa temporada, ele jogou apenas 11 partidas e vinha de 4 meses inativo por conta de uma lesão muscular, que não é corriqueiro na carreira dele. O Thiago não é um jogador de se machucar, porém, ele vem de uma liga com exigência menor, com intensidade menor. 32 jogos ele vai fazer no Vasco aqui nesse semestre, se bobear. Somando o Campeonato Brasileiro, ele está indo para a 13ª rodada, são 38, só isso já tem 25 pela frente, mais ou menos, para ele fazer. Sul-Americana, Copa do Brasil, já bate 30 mole. Fez 32 em 2 anos. Então é outro nível de intensidade, isso pode comprometer, ele tem que se adaptar. O Vasco tem tempo para esperar ele se adaptar? Essa é a pergunta. Tecnicamente é bom jogador? Sem dúvida. Mostrou isso no Goiás, no São Paulo, no Lille e no Lyon. Bom, Ryan. Eu só trazer um detalhe aqui. Não tem nenhuma proposta oficial pelo Ryan. Muitas sondagens, tá? O Vasco recebe quase que diariamente, não só empresários que vêm em nomes de clubes, mas proposta oficial pelo Ryan até agora nada. Ryan segue treinando, encantando o Fernando Diniz, cobra muito dele, intensidade, vai jogar sábado contra o Montevideo Wanderers, mas não tem nenhuma proposta oficial pelo Ryan. Em relação a... Eu cobrei, até conversando com esse dirigente, o parecer da BDO. A BDO foi a auditoria que assina o balanço do Vasco da Gama, mas não fez um parecer. Eu quero trazer um especialista para o nosso canal, para que a gente possa destrinchar um pouco mais, falar sobre a parte contábil e tal. Mas me disse o seguinte, falou, olha, por não ter todas as informações, e principalmente dos anos anteriores, a BDO se absteve de dar o seu parecer, tá? Mas o Vasco já enviou, inclusive, esse documento para a Justiça. Só ajeitar aqui a nossa câmera, pronto. Porque teve que mandar para o administrador judicial, né? Então tem que ter alguém que vai cuidar de todas as informações, mas o Vasco não viu como nenhum problema o fato da BDO ter retirado o time de campo na hora de fazer uma avaliação, um parecer e tal. Em relação a Nike e Puma, o Vasco aguarda até o fim da semana um posicionamento oficial da Puma. Já trouxe essa informação aqui, repito, que eu tenho é que a Puma está fechada com o Fluminense.
E se isso realmente acontecer, a Puma sinalizar, Vasco, ó, fechei com o Fluminense, realmente a Nike já está em processo adiantado, minutas de contrato já foram trocadas e não está sacramentado, mas já houve até reunião com lojistas, já sabe até quanto é que vai ser o markup, né? Que é a marcação, né? Você compra um produto por R$ 100. Quanto é que você pode botar de lucro em cima dele? É 1,8, que é a margem que trabalha a Nike? Não, o Vasco conseguiu, inclusive, para que os lojistas tenham 2,1, tenha mais do que o dobro, para que possam também faturar junto ao torcedor, porque é uma fonte de receita muito importante. As lojas gigantes da Colina precisam dessa fonte também. Em relação a Léo Jardim e também em relação a Coutinho. Coutinho está treinando no Vasco com o aval do Aston Villa. O Aston Villa liberou para que ele continuasse trabalhando e o Vasco trabalha até o fim dessa semana para fechar a negociação com ele. E duas frentes estão sendo atacadas nessa questão. Uma, se ele rescindir com o Aston Villa, a tendência é ele assinar com o Vasco por 1 ano com a opção de renovação automática para mais 6 meses. Ou seja, ele faz um contrato de 18 meses. 1 ano, renova automaticamente para mais 6 meses. Pô, mas por que 1 ano e meio? Nós estamos no meio desse ano e faz o ano inteiro que vem. Então, ou seja, o contrato dele terminaria em 31 de dezembro de 2026. Se ele não rescindir com o Aston Villa, que é a tendência, pelo menos 6 meses. Então, até o final do ano, o Vasco trabalha com essas duas possibilidades. Ele vai usar a camisa 10. Ontem o Emerson Rocha trouxe, parece no X, né? Publicou, e aqui a gente não tem nenhum problema em dar a fonte, que ele usaria a camisa 10, mas faz parte de uma estratégia maior do que apenas, então, somente, vamos dar a 10, já que o país saiu para o próprio Coutinho. Tem uma estratégia maior que eu vou contar num próximo vídeo. Léo Jardim, não foi exigência do Paulo Pitombeira, segundo me disse o dirigente vascaíno, que o Vasco trouxesse, né, ou negociasse para trazer o Thiago Mendes, que também é representado pelo Paulo Pitombeira. Aspas desse dirigente para mim. Pitombeira não está em condições nenhuma de exigir nada do Vasco, de botar a faca no peito do Vasco. Não tem condição mesmo, porque o Léo Jardim tem um contrato em vigência que tem uma cláusula de renovação automática. Se ele não aceitasse a renovação com o Vasco, 1º de janeiro de 2026, um novo contrato seria estabelecido e registrado na CBF. Mas o Vasco também pode anunciar hoje, amanhã, no máximo sexta, nessa semana, segundo me disse o dirigente, um contrato com duração de 4 anos. Essa é a notícia que eu trago para você exclusiva, torcedor. 4 anos de contrato do Léo Jardim com renovação automática de mais 1. Ou seja, o novo vínculo começa em 1º de janeiro de 2026, termina em 31 de dezembro de 2029 e com a renovação automática para 2030. Com o salário de top 5 dos goleiros brasileiros, valorização por metas, se ele alcançar, e são todas alcançáveis, segundo me disse o dirigente, o Léo Jardim vai ficar no top 5 de recursos, né, de receita dos goleiros do futebol brasileiro. É isso. Antes de ir embora, quero lembrar você, passou várias vezes aí no nosso vídeo, que a KTO está com as odds prontas de Copa do Mundo de Clubes, mas também tem já no Campeonato Brasileiro. Então passa lá, aposte com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Muito obrigado pelo seu carinho, hein? Pela sua atenção. E não vai ser mané, né? Site, você sabe, ganha, perde, é do jogo, é para se divertir. Manda lá, reúne os palpites, aposta R$5, pronto, ganhando ou perdendo. Se você perder, R$5. Se ganhar, meu irmão, vai ganhar um dinheiro legal. Mas se perder R$5, isso não vai fazer falta para o seu dia a dia. Vou fixar no comentário aqui o meu link para você dar aquela moral e abrir a conta na KTO, kto.bet.br. Para fechar, lembro que hoje tem na conta KTO, meio-dia, eu, você e o Rei Kraus. Vamos zoar o Rei? Que ele não está nervoso, ele está um pouco nervoso, deveras nervoso com o Flamengo dele. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, um ótimo dia e estamos juntos aqui na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Tchau, tchau.